Então, uma boa noite aí a todos e todas. Sempre bom revê-los aqui semanalmente. Entrando aí no 8º mês, né, Afonso, do Cineclube Casas Casadas. Um prazer muito grande. A gente está constituindo aqui uma memória da cinefilia, do cinema brasileiro. Então, Sandra, assim, para você que está chegando, a nossa conversa aqui sempre acaba gerando muito sobre... quando a gente tem a equipe aqui, a gente acaba revivendo muito o que foi o filme, o que foi realizar o filme, né? Mas a gente sempre também dá um toque crítico e contextualiza. E eu procuro sempre, quando eu venho para essas sessões, ver o filme um pouco antes. No caso, rever quase sempre, quase todos são revisões aqui, né? São uma função do Cineclube também. E eu acabei de rever o Cazuza e confesso que estou profundamente emocionado, por vários motivos, porque, primeiro, pelo reencontro com esse filme, que eu já achei fantástico quando vi, né? Eu lembro que foi uma sessão muito... era uma pré-estreia, mas foi uma sessão de uma grande emoção, de uma grande participação do público e de muitos aplausos ao final. Eu tenho a impressão que você deve ter vivenciado muitas sessões assim. E o filme tem uma força muito grande pelos seus aspectos técnicos, pelo roteiro, pela fotografia. Tem pelo menos uma sequência que a gente vai falar mais adiante que eu considero antológica no cinema brasileiro. As interpretações. É muito difícil a gente ver um filme biográfico em que as figuras que são trazidas, né, ou que são reinventadas pelos atores, muitas vezes caem num certo clichê, numa caricatura. Esse é um filme de uma fidelidade impressionante, talvez um dos mais, digamos assim, realistas do ponto de vista do cinema brasileiro, né? E é curioso que você vê alguns personagens convivendo com os seus próprios... com os personagens reais, né? A Lucinha com a Marieta, o Ezequiel Neves, né? Ótimo isso. Então, esse é um aspecto do filme que me parece muito importante, mas também revê-lo agora, nesse momento por que passa o Brasil. Ele é um filme que traz uma memória muito grande de um Brasil da abertura, né? Ele é um filme que vem de trás para nos lembrar de como nós ficamos caretas, como nós andamos para trás. Esse é o lado triste, né, dessa contextualização. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que nos mostra a importância da memória, essa memória nossa que tem sido tão maltratada, vilipendiada, né? Nós vivemos aí há poucas semanas mais um incêndio, né, na Cinemateca Brasileira, quarto. Aliás, Afonso, eu estive sábado em São Paulo e vi que a ABC estava muito bem representada lá, Tite Borges, Laura Escorel, Mustafa Bará, todo mundo lá em frente à Cinemateca e outras pessoas que eu não reconheci. Mas é uma tristeza que o cinema brasileiro se reencontre nesses momentos, né? Acho melhor a gente se reencontrar aqui no Cineclube Casas Casadas, levantando, exaltando a nossa memória e lembrando esses filmes. E eu queria começar ouvindo aqui a Sandra, falei demais já. Lembrando a todos que, para pedir a palavra, tem um recurso de usar ali em cima da tela a mãozinha para pedir a palavra. Eu acho que todo mundo vai querer falar, porque esse é um filme que aborda duas coisas muito caras aos brasileiros, que é a nossa música e o nosso cinema. Então, todo mundo vai ter alguma coisa para falar aqui. E eu queria começar, Sandra, perguntando a você exatamente sobre essa sensação de perceber esse filme nesse contexto atual do Brasil, né? É impressionante como esse filme, realizado há quase 20 anos atrás, 18 anos atrás, ele traz uma energia extremamente positiva para esse Brasil desse momento. Então, como é que você percebe? Exatamente, ele traz uma energia que o Cazuza poderia estar fazendo essas músicas agora, né? De alguma maneira, né? O filme o que eu acho do Cazuza é que ele não se perde no tempo, ele continua, né? Se você olha, você vê ele hoje, ele não parece um filme feito há 20 anos atrás. Ele parece ser feito, sei lá, pelo menos 2 anos atrás, mas não esse tempo todo, né? Ele resiste bem com a força, né, da história, com a força da personalidade do Cazuza mesmo, né, do grande compositor que ele foi, o grande poeta, de alguma maneira a pessoa que rebelde, né,
conseguia falar coisas que naquele tempo poucas pessoas falavam. Então, eu acho que é um filme que ficou, né? Um filme que está aí, né? E eu me lembro que, na época, eu quis fazer mais um show, aquele show que é inesquecível dele, Brasil Mostra Sua Cara, e eu não consegui, porque já não tinha mais orçamento. E eu fiquei muito triste, porque, é, por exemplo, hoje a gente falaria a mesma coisa, né? Brasil Mostra Sua Cara. É verdade, mas você reconstituiu ali o show no Canecão, né? No... Foi, foi. Que Não, não... o processo até chegar ao filme foi muito grande, assim. Você quer que eu conte, não? Sim, claro, isso é importantíssimo. Até porque essas reuniões ficam gravadas, então isso é memória também, né? Importantíssimo você falar sobre como esse filme... Um dia o Daniel liga para minha casa e fala: estou te convidando para fazer um filme. Aí eu achei, poxa, deve ser uma comédia, né? Um drama. Cazuza. Eu falei: o quê? Cazuza? O que eu, Cazuza? Não, ele não é da minha geração, apesar de eu adorar ele, as músicas dele, escuto muito. Bom, vamos lá. Então, eu li o livro da Lucinha, né? Que era a base do filme, e eu me lembro de ter ido para um lugar assim, mais distante, e eu já fui anotando o que poderia virar imagem, entende? Que poderia ir para o roteiro, porque aquele livro é enorme, né? Então, o que poderia ir para o roteiro e, enfim, o que visualmente dava cena, né? Na escrita. E eu li 2, 3 vezes. Aí eu falei, tá bom, Daniel, eu vou aceitar. Eu vou aceitar principalmente, não só pelo Cazuza, que eu adoro, mas também pela relação dele com a mãe, que eu acho que dá muito tom ao filme, né? Mostra muito o quanto os dois eram um de vez em quando, o quanto o Cazuza também era um rebelde contra a Lucinha, mas no fundo eles se amavam profundamente. Enfim, aí eu resolvi aceitar o projeto. Aí começou toda uma ideia de quem ia fazer o roteiro, foram várias tentativas. Aí o Daniel resolveu chamar o Bonassi e o Vitor Navas. Mas eu também escrevi o roteiro junto com eles. A gente se reunia toda terça-feira e eles traziam coisas, eu trazia cenas, e assim a gente foi costurando a narrativa do filme. Fala. Não, não. O livro da Lucinha chama Só as Mães São Felizes, é isso? Não. Exatamente, só as mães são felizes. Bom, aí foi muito trabalho no roteiro, muito tempo trabalhando, até a gente chegar a um denominador comum. E incrível porque tudo que eu fazia eu mostrava para a Lucinha e para o João, né? Então, eles participaram do filme de alguma maneira, né? Inclusive, ficaram 2 atores para o final. O Daniel queria um ator e eu queria o Daniel de Oliveira. Aí eu levei lá para eles verem e finalmente foi o Daniel o escolhido. Mas a Lucinha foi muito parceira no filme, entendeu? Assim, Ela chegou a acompanhar as filmagens? Bom, ela está presente em algumas sequências. não, ela acompanhou tudo e a gente saía, conversava e ela me contava detalhes do que não estava no filme e, enfim, a gente ficou muito amiga e do João também. Aí chegou uma hora que era o 13º tratamento do roteiro. Eu cheguei na casa deles e eu falei, para, chega, não vou ler mais nada, faz o filme.
E foi aquele 13º tratamento que a gente realizou. E houve algum momento, porque é muito impressionante, como eu disse aqui no início, as interpretações são muito impressionantes. De todos, da Marieta, do Reginaldo. O Reginaldo, eu conheci o João, então, às vezes eu nem lembrei do João hoje, o Reginaldo. Mas o Emílio de Mello, como o Ezequiel, impressionante. E tem até o sarro dos dois juntos naquela sequência, que é muito, muito legal. Mas o Daniel Oliveira, né, que é uma coisa realmente impressionante. Acho que aquelas imagens que aparecem no final, aquelas imagens, acho que do Super 8, não sei como que foi filmado, de memória, mostram ainda mais, reforçam ainda mais o trabalho impressionante dele de incorporação, né, na fala, em tudo. A Lucinha teve algum momento de preparação. Muito tempo, foram 2 anos. Assim, o Daniel não cantava. Nenhum dos atores do Barão Vermelho, só um menino baterista que sabia tocar bateria. O resto não sabia tocar guitarra, não sabia tocar nada. E aí a gente se reunia, né? E eu falava assim: primeiro vocês têm que ir na Pizzaria Guanabara, passar um bom tempo lá. Agora vocês têm que aprender um instrumento e vir para mim com alguma coisa nova. E para o Daniel eu falava assim: toda semana você tem que escrever uma poesia, uma letra de música. E foram 2 anos assim. Aí, quando a gente chegou, todo mundo já aprendendo a tocar, e o Daniel cantar. Tanto que no filme, a voz do Daniel é misturada com a do Cazuza. Tem muitos momentos em que a voz é do Daniel, né? Então, aí eu apresentei o grupinho para o Daniel. Foi excelente, porque todos estavam na mesma sintonia. E o Daniel aprendeu a cantar, e o outro aprendeu a tocar bateria, e o outro aprendeu a tocar guitarra. E, enfim, eu tentei colocar atores parecidos, né, de alguma maneira, assim, com o Barão Vermelho. E, enfim. E agora o time tem essa característica também da direção. Eu ia te perguntar se a Lucinha, em algum momento, se impressionou em alguma filmagem com essa coisa do Daniel, né? Se isso deve... Claro, olha, no dia que o filme ficou pronto, eu falei: não vai. Eu vou mostrar para o João e para a Lucinha. Eu falei: graças a Deus que eu não vou, né? Sozinhos. Quando acabou, o João ficou em lágrimas, e achando que o Daniel, muitas vezes, era o Cazuza. Mala. De tão parecido que ficou, né? De tão... Não, realmente Então, impressionante. ele incorporou tanto, mas isso foi um trabalho muito grande. Por exemplo, ele, em 3 semanas, ele teve que emagrecer 13 quilos. Né, que é a fase que ele está com AIDS. 13 quilos. Ele se deu completamente para esse filme. Eu acho que, depois e agora, ele virou um sucesso, ele é um ótimo ator, mas eu acho que ele nunca fez um papel como esse do Cazuza. É o primeiro filme dele, né? Porque até aparece apresentando. Para quando a gente revê, a gente já está tão acostumado com a imagem dele que fica difícil. Até esse foi o primeiro trabalho dele, né? O primeiro trabalho dele. Bem, bem impressionante. E mais uma coisa que eu queria te perguntar antes de passar aqui para as pessoas, eu já vi que a Heloísa levantou a mão. Levantou e abaixou, mas já levantou. Eu tinha esquecido que queria perguntar, mas depois já lembrei. Mas deixa só então eu fazer minha última pergunta aqui, passar para vocês aí. Um aspecto do filme que é essa coisa da direção compartilhada, né? O filme assinado por você e pelo Walter, né? Como foi isso, né? Como é que se deu essa decisão aí, dessa decisão conjunta, né? Não, na verdade o Daniel me chamou, né? E o Walter ia só fotografar. Mas chegou um momento que tinha tanto show, e eu, na verdade, nunca tinha filmado show. Show era uma coisa complicada de filmar, né? Aí eu e o Valtinho, a gente é parceiro de longa data, né? Ele fez quase todos os meus filmes. Daí eu falei:
Valtinho, não vou segurar essa onda sozinha, não. Vem comigo, vamos nessa. E aí eu convidei ele para dirigir comigo e foi sensacional, né? Porque o Valtinho está sempre sugerindo coisas maravilhosas e enquadramentos e, enfim, luz, como decupar. Se bem que Aquela sequência que eu disse aqui no começo, que eu considero uma das antológicas do cinema brasileiro, que é a sequência que ele comunica, né? Que foi tocado pela AIDS. Como é que foi? Aquela sequência estava pensada para ser assim no roteiro? Como é que foi? Porque eu acho muito... É uma coisa que eu não esqueci. Eu revi o filme hoje sabendo que eu ia bater nessa sequência, que para mim ela foi muito marcante, né? Como dramaticamente, como ela é comunicada, né? A grande tragédia na vida do Cazuza ali, mas a solução, né, de narrativa, de câmera, aquela corrida na praia, como é que foi aquilo? Aquilo foi o seguinte, era um dia chuvoso, eu falei, Valtinho, vamos mudar, essa sequência é tão importante, vamos mudar o dia, vamos filmar outra coisa hoje, que seja interior. Estava chovendo, estava um dia feio aqui no Rio de Janeiro. Ele falou, não, vamos nessa. Aí a gente chegou lá na praia de Ipanema, aí já tinha alguns carros da época, poucos, e aí o Emílio de Mello começou a correr. E aí o Lula, filho do Valtinho, correu com ele. Foi inesperado, sabe? E aí aquele traveling todo na mão foi o Lula que fez. Aí até o Daniel caiu e eu me lembro dele tirar o papel da boca. Você lembra disso? Sim, sim. Isso foi uma ideia minha. Ele tira o papel da boca e fala com o Emílio, né? Com o Zeca. E aí, por diante, foi tudo Improviso. improviso. E é linda aquela sequência. E foi filmado uma vez? Uma vez. Impressionante. Uma vez só. Heloísa? Eu ia perguntar aquela cena que ele machuca a cabeça na porta no trinco do banheiro. Não foi aqui em Curitiba, foi? Não. Aquele show? Foi filmado todo aqui no Rio. Não, ele está perguntando se o show foi em Curitiba, né? O show! Aqui. E já estava meia hora que era para ter aberto os portões do Círculo Militar. E nada. Até que começaram assim, né? Eu estava tipo na terceira fila do portão, quase morri amassada ali, né? Todo mundo querendo derrubar para entrar. E o Cazuza lá no banheiro. Nossa, mas depois o show começou. Acho que foi o último show do Paralamas. Paralamas não, Barão Vermelho. Não deu para aguentar mais, né? Tava demais o ódio. Barão Vermelho, né? Barão Vermelho, que é muito boa também. Mas aquela história é muito boa, né? Porque aí vem a história da tiara, né? Da coisa lá, e tinha... bem legal. Agora tem uma coisa também... Ele não saísse daquele... Não sei onde é que ele estava ali, pode ser no banheiro, né? Eu acho que o povão ia arrancar ele de lá. Porque o povo entrou no estádio. É um estádio coberto que tem bem no centro aqui. O Franco está pedindo aqui a palavra, Franco. Boa noite, Franco. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Sandra. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Ô, Sandra, eu gosto muito do filme. Também não vou tecer aqui redundâncias como já ditas pelo Ricardo, mas esse filme é um muito bom exemplo da questão do cinema dialogar com a música, né? Mais uma grande cinematografia biográfica, ficcional, enfim, do cinema brasileiro. E que eu queria perguntar para você, nessa oportunidade, como que foi tratado, porque os seus filmes, de um modo geral, têm uma trilha sonora muito bem escolhida, né? Eu acho que é uma característica também.
Mas, em particular, esse filme, pelas complexidades da figura do Cazuza, do Barão e tal, e a própria voz do próprio Daniel, como que o Guto, né, o Guto Graça Mello, né, que assina a trilha sonora, como que foi, né, essa parceria também, como que foi o trabalho dele, o que você Ele fez um trabalho incrível. deu a ele, essa aí, como que foi essa duplicidade criativa? Não, foi incrível. O Guto trouxe essa coisa de mixar a voz do Cazuza, foi ideia dele, né? Junto com a voz do Daniel, e ficou ótimo. Agora, na verdade, eu escolhia, quer dizer, ele já tinha na mão dele os shows, as músicas. Eu escolhi as músicas que deveriam estar em cada show, entendeu? Claro que por exemplo, O Tempo Não Para é um show que todo mundo conhecia, enfim, mas assim, a primeira música que toca, que é uma música não tão conhecida dele, que ele está começando, aí tem pouca gente na plateia, eu ia escolhendo conforme as cenas, entendeu? Do roteiro. E eu gosto muito de fazer essa combinação de narrativa com música. Todos os meus filmes têm isso. Eu adoro, é fundamental, assim. E não é muita música, né? Assim, não é um exagero de música. No caso do Cazuza, sim, porque, enfim, era o Cazuza, mas eu gosto muito eu acho que a música fala, né, também. É uma outra linguagem, mas ela fala. O João, ele dizia que O Tempo Não Para era a música que o Cazuza fez, que ele preferia, né? Porque o João tem aquela resistência no início, por ele ser da Som Livre, o Cazuza ser o filho, e parecer que estava beneficiando o filho. Então, durante muito tempo, mas quando eu encontrava com o João, ele dizia, sempre lembrava, O Tempo Não Para é a melhor música que o meu filho fez, a música que vai ficar. Eu acho que foi muito mais do que as outras ficaram, né? Mas realmente O Tempo Não Para foi uma música extremamente marcante. E, Sandra, essa coisa daquele momento e desse momento, né? O filme, ele passa ali pela abertura, né? O rock foi muito importante, esse rock brasileiro foi muito importante nesse momento da abertura, para trazer, inclusive, a voz dos jovens que estavam vivendo aquela, que não haviam vivido a ditadura, mas estavam vivendo uma nova experiência. Então, foi muito importante um volume de bandas que surgiram ali, muitas estão até aí até hoje, né? Mas como é que você vê aquele momento e esse momento do Brasil, né? Porque eu fiquei com essa impressão no filme, porra, encaretou, né? Deu uma marcha ré, assim, estranha. Mas, completamente, né? Completamente. Vou falar uma coisa, agora me passou para... você sabe que o público... Caramala. O público que foi ver o Cazuza... A Globo faz aquelas coisas, tipo, quantas pessoas... Faz aquelas sessões, estimam o público. Então quem vai ver o Cazuza é as pessoas que têm de 30 a 50 anos. Sabe quem foi o público do Cazuza? De 16 a 30 anos. Tinha gente que não podia entrar, 14 anos, pedia no cinema, por favor, compre o ingresso para mim. Então, isso foi para mim uma novidade, foi incrível, porque os jovens, né, que nem conheceram o Cazuza, se identificaram muito com as músicas dele, com a figura dele, né? Transgressora e, enfim, poética. E acho que tem muito a falar para esses jovens hoje, né? Pois é, tem. Continua comunicando, né? Que é uma coisa Continua. Tanto que você liga o rádio, toda hora tem uma música do Cazuza, né? Sim. E eu acho assim que aquele momento, digamos assim, quando eu filmei, pelo menos, tinha mais vida, né? Assim, vida cultural, que eu digo, vida de criação, né? O que eu sinto muita falta hoje em dia, né? A criação, assim, o desmonte
total do governo, da cultura brasileira. Aí não falo só de cinema, eu falo de teatro, de concerto, de exposições, né? A gente, do audiovisual, então, a gente nem... Nossa, sabe, assim, é como se a gente tivesse perdido a alma, sabe? Perdido... E você sabe que mesmo naquele momento o filme também deu uma... Porque eu me lembro de ver, filmar, passar ali pelo Arpoador, né? E ver vocês remontaram o Circo Voador, né? Remontaram. E eu, quando vi, eu fiquei arrepiado, que eu falei assim, caramba, o Circo Voador vai voltar para cá. Né? Ficou quanto tempo ali? Foi uma coisa... E várias pessoas falavam isso para mim, vai voltar o Circo Voador, vai voltar. Só para a gente ensaiar e fazer as cenas. Foi... E a Marieta também... Uma semana ou duas, né? Foi uma coisa assim muito rápida, mas que ficou todo mundo naquela expectativa. Pô, vai voltar o circo. No Arpoador, né? Ele estava lá na cidade, né? E isso deve ter dado uma trabalheira danada, né? Porque é uma reconstituição bem fiel, né? Mas foi o diretor de arte foi o Claudinho Amaral Peixoto. Muito companheiro, muito, muito legal. Aí teve um dia que eu pedi assim, a primeira cena do filme, né? Que o Daniel entra cantando. Eu falei, eu queria uma neve aqui, Claudinho. Você providenciou a neve? Aí ele falou assim, neve? Eu falei, eu queria uma neve aqui. Aí sabe o que ele fez? Ele subiu lá em cima, pegou um isopor. Você viu como o cinema é criativo? E começou a fazer uma neve falsa, entendeu? E foi muito legal. Então, equipe, é uma equipe, sabe? O filme do Cazuza foi uma equipe, todo mundo estava adorando fazer aquilo. Os atores, a equipe técnica, todo mundo estava muito envolvido no processo. E qual foi o tempo de filmagem? Foi 5 semanas, a gente parou 3 e depois foram mais 2. A gente parou 3 para ele emagrecer, né? Então foram 10 semanas. Não, 7. 7. 7 semanas. Agora, eu tenho uma história muito engraçada para contar. Vocês gostam de história interessantes, assim, dos bastidores? Gostam ou não? É a especialidade da casa. Então, tá bom. Uma das cenas que eu também adoro é quando ele escreve, ele lê uma carta para Denise, que ele está na cadeira de rodas, lendo essa carta. E, na verdade, essa cena tinha um cachorro, que era o cachorro que apareceu várias vezes com ele. Aí, na hora de filmar, cadê o cachorro? O cachorro não vem. Por que o cachorro não vem? Porque ele está no teatro. Como assim o cachorro no teatro? Acabou aqui, não? Não, estamos ouvindo. Estão ouvindo? Por que o cachorro está no teatro? Porque ele está fazendo um monólogo com outro ator e não pôde ver a filmagem. Não é uma história doida isso? O cachorro, então, já tinha uma experiência. O cachorro estava no teatro. E aí, Ricardo, eu acho que compartilharam. Entrou alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Eu também não. Cadê o César? César, que é o nosso organizador aqui. Eu também não entendo muito. Tem uma tela aqui que eu não sei o que é. Tânia, me ajuda aqui. Peraí, alguém compartilhou Eduardo Prestes. Whiteboard. Eduardo Prestes de Effenbach compartilhou alguma coisa aí. Eduardo Prestes. Oi, desculpa, eu apertei por engano a tecla aqui. Não, tranquilo, Eduardo. Estamos sentindo muita saudade, hein, professor? O que a gente faz aqui, então? Nada? Espera aí que ele vai desligar. Ele que tem que tirar lá. Aí, beleza, Eduardo. Pronto, mas aí você estava falando que o cachorro estava... Não, foi muito engraçado, porque assim, você pode ver, o cachorro ficou doente, o cachorro não pôde ver, o dono, o adestrador não conseguiu. Não, o cachorro está no teatro. É a coisa mais louca do mundo. Enfim. Foi para outro job, né? Hã? Ele foi para outro job, né? Ele foi para outro job, já estava marcado em outro job, não avisaram a gente no set.
Enfim, essa é uma das histórias assim de bastidores. Mas tem aquela cena final do filme, né? Que também é uma ideia minha, que é o segurança levando ele para o mar, que me emociona muito aquela cena, né? Assim, porque é como se o mar estivesse levando ele de alguma maneira, né? E eu não sei, aquela poesia última, de quem que eu peguei, eu não me lembro, mas eu sei que as borboletas, né? Eu peguei de algum lugar, não sei se foi eu que criei, mas eu acho que dá sentido a cena toda. Eu tenho uma curiosidade também para saber do Frejá, porque como o Frejá reagiu ao filme, né? Porque você expõe bem a relação dos dois, inclusive os conflitos e tal. Como ele é Bebel também, né? Bebel até aparece bem no filme. A Leandra Leal, que eu acho que também estava começando ali, né? Não me lembro muito bem da Leandra, estava menininha ali. Mas como esses personagens que são citados no filme, que viram o filme, né? Reagiram, né? Não, na verdade, eu acho que bom, o Barão Vermelho, assim, né, o Frejá, ele não reagiu tanto. Quem reagiu muito foi o Ney, que eu não coloquei ele no filme. Ah, isso aí. Eu não poderia colocar o Ney, de jeito nenhum, porque o Ney é o Ney. Mesmo que eu arranjasse um ator parecido, a gente até pensou no Paulinho, como é o nome dele? Aquele cantor, Paulinho Mosca. Mas não dava liga, sabe? Eu não consegui. Aí o Ney ficou realmente chateado. E eu tentei explicar para ele, olha, se eu colocasse qualquer ator no seu lugar, ia ser falso, ia ficar muito falso. Já o que eu consegui com os outros, de alguma maneira, né, ficar parecido, né? A Bebel, o Reginaldo com o João. Aliás, o elenco todo fui eu que escolhi. Todo. Graças a Deus. Porque eu acho que foi um elenco assim. O Reginaldo aparece como participação especial. Por que participação especial? Porque, na verdade, ele foi escolhido por último, né? Eu estava tentando muito com o Daniel Filho que ele fosse o pai, e o Daniel ficou resistente a essa ideia. A gente fez teste com outros atores, mas acabou sendo o Reginaldo mesmo. Uhum. O Cavi está aqui, nosso Cavi Borges, grande Cavi. Cavi, você passa a tua energia para mim? Tudo bem, Sandra? Desculpa, eu cheguei atrasado, eu estava na pré-estreia do Festival do Rio, eu vim correndo para cá. O que você toma? Não, mas você ou é seu sócio? Porque o Cazu tem um sósia que ele fica... Ele foi clonado, esse cara. Clonado. Vai, diz a receita. Não, o que eu gosto muito, né, que eu faço, como você também, e aí a gente faz com amor, né, com energia. Mais importante. Aliás, essa é uma sessão Cavivídeo. Cavídeo. Aliás, eu tenho várias coisas para mandar lá para Casas Casadas. Oba! Muitas. Eu tenho uma curiosidade sobre o filme. Assim, uma das coisas que me chama a atenção no filme é o elenco, né? O Daniel. Assim, eu não conheci o Daniel antes desse filme, e é muito impressionante a similaridade física e a atuação dele, de todo o resto do elenco. Como foi a escolha do Daniel? Como foi feita? Foi um teste? Foram milhões de testes, até que ficaram dois, um menino paulista e o Daniel, que eu escolhi, né? Mas foram muitos testes. E aí, na verdade, eu acabei escolhendo o Daniel, claro, porque ele é parecido, mas claro que também teve todo um trabalho de maquiagem, né, de aproximar, pela história de vida dele, porque ele já falou isso no Faustão, então posso falar. Eu fui conversar com os dois e o Daniel me contou que ele era de Minas e que o pai dele era um motorista de táxi que acabou se matando.
Então eu falei, esse cara tem dentro dele alguma coisa que vai ser bom para o personagem do Cazuza, entendeu? E foi assim que eu escolhi. Olha, é impressionante essa história. Eu não conhecia, não tinha. Esse programa do Faustão eu perdi. Mas impressionante, porque realmente tem uma coisa. Bastava só a aparência, tinha que ter o estopo, né? Ter dentro de si alguma coisa que levasse esse ator a interpretar o Cazuza. Tem inclusive aquela sequência dele no viaduto, né? Que é uma coisa meio de brincar com a morte ali, não sei o quê, né? É bem interessante essa história. Bom, gente, quem se manifesta? Vamos falar, não é possível que ninguém tenha nada a falar, ainda mais sobre Cazuza. Cazuza. Eu tenho mais uma perguntinha. Claro, Cavi. Desculpa. É que eu co-dirijo muitos filmes meus, né? Eu gosto de co-dirigir. E queria saber, você também um pouco, né? Eu vejo alguns filmes que você fez com o Bebeto agora, com o Walter Carvalho. Como foi essa co-direção com o Walter? Assim, Walter é meu parceiro desde o começo da vida de cinema, entendeu? Assim, desde meu primeiro filme, sei lá, não posso nem dizer 40 anos atrás, ou 45, sei lá. Então, a gente começou junto, então a gente já tinha uma parceria. Então, quando chegou no Cazuza, assim, eu olhava para o Walter e ele olhava para mim, a gente sabia o que ia funcionar e o que não ia, entendeu? Aí a gente se encontrava. E no começo era eu, né, só a diretora do filme. Mas o filme foi tomando uma dimensão tão grande e também a diretora ficou insegura, né, porque era um elenco enorme e tinha shows, eu nunca tinha filmado shows. Então, eu falei, Valtinho, vamos nessa, pelo amor de Deus, estou te convidando, vamos dirigir esse filme junto. Porque eu não tenho essa coisa de... E vários, né? O Meninas, eu dirigi com a Gisela Câmara, já dirigi com o Bebeto. Eu gosto dessa parceria, porque eu acho que, de alguma maneira, um traz muita coisa para o outro, e os dois se envolvem, e tem críticas, enfim. E foi ótima a parceria com o Valtinho. Também fiquei curioso para saber como o Ezequiel reagiu ao filme, né? Porque o Ezequiel... Chorou. O Ezequiel, no tempo que a gente estava preparando o filme, ele ia almoçar comigo todo domingo. Todo domingo. Ele vinha com uma história. Sandra, o que você está fazendo? Ah, estou aqui. Ah, então vou almoçar com você. A gente ficou muito amigo. Porque ele era um personagem muito, muito intenso, né? Muito intenso. E, assim, ter escolhido... Eu fiquei na dúvida de escolher o Emílio, mas o Emílio já tinha trabalhado comigo antes, né, no Amores Possíveis. Então, eu tinha descoberto ele lá. Então, eu fiz todo um trabalho e ele também se empenhou muito, né, para fazer o Zeca. E uma coisa que eu também perguntei falei logo no início, é a questão das sessões, da reação do público. Eu queria saber, deve ter ocorrido uma série de sessões assim que você viveu coisas impressionantes, reação, né? Se lembra alguma coisa assim particular nesse sentido? Não, eu me lembro que a sessão de estreia foi aqui no Rio e foram em várias salas, acho que era no Cinemark, lá na Barra, alguma coisa assim. Então, eu tinha que passar por todas as salas para falar, né? Eu e o Valtinho, para falar com o público. Enfim, eu falei, bom, talvez essa não seja a tua história com Cazuza, mas é a minha. É como eu sinto Cazuza e como eu percebi para fazer esse filme. E aí, quando acabou a sessão, aconteceu uma coisa que eu nunca vi no cinema brasileiro, que foi a gente descendo pela escada e no hall de entrada, milhões de pessoas aplaudindo. Milhões de pessoas. Lotado, aplaudindo. E aí, enfim, eu chorei, o Daniel chorou, todo mundo chorou um pouquinho, mas também não deu na pinta, né? E foi muito emocionante isso. E em todas as sessões, São Paulo também. E aí, quando o filme fez 3 milhões de espectadores, o Daniel ligou e falou, vamos fazer uma reunião juntos e
comemorar, enfim. Porque eu nunca imaginei que fizesse 3 milhões de espectadores. Não, você falou uma coisa muito interessante, né? Que a única pessoa que teve uma queixa do filme não estava retratada no filme, né? Em geral, isso acontece o contrário. As pessoas se queixam quando estão retratadas, né? Pois mas eu não dei conta. Não, mas é perfeito. Eu acho que você explicou muito bom, porque você sentiu que correria um risco de uma caricatura, talvez. Exatamente, de um clichê, entendeu? Não tem ninguém que pode representar o Ney, entendeu? Não dá, ele é muito carismático, não daria para fazer isso. Heloísa está pedindo ali a palavra. Está sem o som, Heloísa? Som. Tinha que ter ido em pessoa, né? Não deu para ouvir. Ele tinha que ter ido pessoalmente fazer o papel dele. Mas ele já estava mais velho, entendeu? Não dava. Mas ele tem maquiagem é para quê, amiga? Não, mas não dava, não. Não dava. Não pode reclamar. Diga para ele que ele não tem o direito de reclamar. Não, aí depois ficou tudo bem. Eu acho que agora ele vai ter um filme dele. Eu acho que vão fazer. Eu assisti O Olho Mágico do Joel Pizzini, que foi professor meu também. Vocês assistiram do Ney? É um documentário, né? Mas ele vai ter um longa ficção dele. Quero ver quem vai ser o ator. Estou louca para saber. Coisa. Eu chorei demais ontem, sozinha em casa, assistindo o filme e tal, né? Depois de 10 anos que eu tinha assistido antes. Relacionando a AIDS com a Covid, principalmente, né, no momento que a gente está vivendo agora, você faria um filme sobre um famoso que morreu de Covid? Depende, não precisa ser famoso. Eu acho que, na verdade, a história é que me comove, né? É a relação humana com o outro e, digamos assim... Mas a AIDS também foi muito forte, né? Foi. Quantos foram naquela época? Eu acho, pessoalmente, que o Cazuza meio que se entregou, né? Não, ele não se entregou. Não, ele teve um fator físico, mas ele estava muito baixo astral. Não, acho não. Eu acho que o Cazuza estava indignado com aquilo, né? Com aquela situação, uma pessoa cheia de vida, essa contradição entre uma pessoa cheia de vida, né? 32 anos, né? 32 anos, né? E essa ameaça, essa certeza da morte, acho que... Não, isso ele produziu mais... Surgiu um tratamento, ninguém mais foi morrendo, né? Ricardo? Oi? Ele tem que ter resistido Luísa, ele produziu muito mais no período da AIDS do que antes. Então, quer dizer, tinha uma entrega artística muito maior. Aliás, um dos grandes na doença do filme do que uma entrega física para a morte, né? Quer dizer, era para a vida, era para as artes absoluta, né? A dor, o acometimento dele, vamos lembrar que era o AZT, né? Que era o início. Né? Eu vi o que a Sandra falou ali, porque uma das coisas importantes no filme é que ela tem esse aspecto também, traz essa questão da AIDS ali no período em que as pessoas tinham perdido muitos amigos, muitas pessoas conhecidas, né? Uma coisa foi uma epidemia, avassalador. E bom, e você trouxe também esse tema, quer dizer, muita gente se identificava com o filme, com pessoas queridas que tinham perdido também nessa situação, né? Você teve um envolvimento com a Sociedade Cazuza? Esse tema foi abordado? Fui várias vezes lá, participei de vários eventos, fiquei muito próxima da Lucinha e do João, e do trabalho ali da Lucinha, que é maravilhoso, né? Sim, e o filme contribuiu muito para trazer esse tema, fazer as pessoas falarem também. Cavi, pode falar, Cavi. Então, que é uma curiosidade, no filme Meninas, você fez um documentário primeiro, né? Depois fez a ficção. Passou pela cabeça também fazer um documentário do Cazuza antes da ficção, ou isso nem chegou a ser pensado? Não, porque, na verdade, foi um convite do Daniel Filho, né? Eu sou uma diretora contratada.
Então, nunca passou na minha cabeça fazer um documentário. Geralmente, assim, eu divido meus filmes assim, os documentários são sempre quase sociais, né? Temas relevantes, assim, tipo adolescência, gravidez na adolescência, trabalho infantil escravo, Esquadrão da Morte de meninos, todo né? Quando eu faço ficção, geralmente relações humanas, né? E suas contradições, né? E seus dramas. É uma coisa engraçada. Eu nunca pensei assim, né? Mas vem de dentro de mim essa escolha de trabalhar dessa forma. Então, eu não saberia fazer, talvez, um documentário bem do Cazuza. Não saberia. Eu vou passar aqui a palavra para o Franco. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conheceu o Cazuza? Não. Franco. Eu queria saber também, Sandra, em relação à vida do filme comercialmente, depois da estreia nos cinemas. Tem um período em que eu me lembro foi exibido na TV como episódios, né? Tipo uma minissérie, algo assim. E, ao mesmo tempo, no lançamento do DVD, outras mídias, e o filme é exibido hoje, né, em streaming. Né? Como que você faz um resumo dessa vida depois da janela do cinema? Eu queria saber muito sobre isso, porque a gente vê filmes muito bons e que depois não tem uma sobrevida comercial, né? Mas o Cazuza, o filme tem uma... Não, a vida... Uma vida... Isso é muito positivo. Mas, em particular, a montagem para esses episódios televisivos, se houveram ali algumas modificações no roteiro e na exibição para a TV. Não, mas eu não participei disso, porque a minha parte era fazer o filme, né? E como a Globo tem essa coisa de anunciantes, eles tiveram que dividir, o que eu achei muito ruim, o que eu achei péssimo. Mas eu não tinha como... Era uma decisão da Globo, né? Do Daniel Filho. Eu não podia reagir a isso. Entendi. E aí depois, quando passa no Canal Brasil, quando passa no Netflix, ele é inteiro, ele volta a ser o filme que... Só nesse episódio aí da Globo. É o que vai ficar na memória mesmo. Fernando, sem dúvida. Cassano, pedindo aqui a sua palavra. Fernando? Opa, boa noite, pessoal. Boa noite. Como vão? É um prazer estar aqui podendo falar, né, numa mesa com tantas figuras aí do nosso cinema. Sandra, eu tenho uma pergunta que principalmente agora, né, eu aqui no auge dos meus 22 anos, dando os primeiros passos na carreira. Inclusive, por curiosidade, estive ontem na ABC gravando, né, como AD na leva de curtas. Então, enfim, poder prestigiar a parte dessa nossa história aí do cinema enfim, é sempre um momento mágico. Eu queria entender um pouco, justamente olhando aqui da perspectiva de quem começa agora, qual é a importância ou as dificuldades até quando você faz um filme como Cazuza, onde a gente assiste, né, principalmente o fato de ser uma biografia, algo que representa uma figura tão importante na cultura, né? Ou seja, quais são as dificuldades de você contar a história de alguém que todos conhecem? Como caminhar quanto a isso? Na verdade, assim, o primeiro passo foi o livro da Lucinha, né? Só as Mães São Felizes. E dali eu fui extraindo que eu achava que era importante para construir o personagem do Cazuza, né? Como a poesia, a música, a rebeldia, a transgressão, o homossexualismo. Por exemplo, isso eu não contei, vou contar, que é muito interessante.
Tem uma hora que o Cazuza beija outro rapaz. Eles estão no carro. Vocês lembram dessa cena? Eles estão no carro lá no Flamengo e você sabe que foi uma dureza deixar aquilo. Não para mim, estou dizendo os produtores, né? Eles pediam para eu tirar 1 segundo daquele beijo, 2 segundos. Daí eu falei, olha, gente, ou eu conto a história verdadeira do Cazuza, eu não vou fazer um filme sobre a Xuxa, eu estou fazendo um filme sobre o Cazuza, né? Ou eu conto tudo, então eu não quero fazer, entendeu? Eu fui muito clara nisso, desde o começo. Então, será que eu respondi a pergunta? Acho que não. Eu fui para outro caminho. Fernando, eu acho que é mais a questão assim da... Não sei, Fernando, você está sem o som aqui. Oi, tô aqui. Não, para saber se respondeu a pergunta. Em partes, eu diria que já é muito interessante para entender o que é a representação da época, né? Até mesmo, assim, a gente sempre vai caminhando, a gente sempre vai evoluindo, vamos dizer, mas de vez em quando há uns tropeços no meio do caminho. A gente deu um enorme agora no governo, né? Mas enfim, a gente é parte dessa trajetória, entender de onde a gente vem e como é que a gente chegou lá, né? Essa história. Mas ainda tem uma questão que aí, Sandra, que, enfim, se você puder elaborar um pouco ao redor, que é o Cazuza, ele foi essa figura, né, que ia contra, vamos dizer, muitas convenções sociais da época, e essa própria rebeldia, eu acho que não tem palavra que expresse melhor o que foi toda essa carreira dele, mas ainda assim era uma figura extremamente popular e, assim, como eu disse, estando agora num começo de carreira, eu ainda não consigo imaginar o que é receber um projeto como esse em mãos. Então, na hora que você, enfim, recebeu do Daniel o chamado, até o momento de estudo, como é que é esse processo de você, ao mesmo tempo que precisa entender quem é o personagem para a própria, claro, narrativa do filme, ao mesmo tempo entender quem é a figura real, porque diferente da pura ficção, aqui você está contando a história de alguém que realmente existe, né? Muito boa a sua pergunta, Fernando. Vou até fazer um complemento, porque tem uma coisa também, retratar uma pessoa muito próxima, né? Como a gente falou, além de ter os personagens que estavam vivos ali, que viram, mas você está fazendo um filme, você fez um filme, né? Você realizou um filme sobre uma pessoa que era muito representativa ali, naquele momento. O Cazuza tinha deixado de existir muito pouco tempo, né? Então, esse desafio, aí talvez eu acho que o Fernando permite aqui completar um pouco a pergunta dele, mas que aumenta, né? Você retratar uma pessoa assim, tão importante, tão viva, tão presente, pouco tempo depois da morte. Eu fiquei muito insegura no começo, eu fiquei muito insegura. Eu sei que eu saí do Rio de Janeiro, fui para um lugar assim, sozinha, até para falar para o Daniel se eu seria capaz de dirigir esse filme, né? Porque para mim era uma coisa enorme, né? Eu me senti insegura, claro. Mas aí quando eu li o livro e quando eu vi assim a relação, principalmente dele com a mãe, né, com a Lucinha, eu falei, eu acho que o Daniel acertou em procurar uma mulher para fazer esse filme. Talvez não seja eu, mas de alguma maneira eu acho que tinha que ser uma mulher. Para entender essa relação também, que é muito importante no filme de mãe e filho, né? Mas quando eu recebi... Aí depois o Daniel me ligou, e aí, Sandra, vai fazer? Eu falei, tá bom, vou fazer. E aí começou um processo que durou 2 anos antes da gente filmar. E esse processo também foi muito intenso, sabe? Assim, eu pedia para o Daniel todo dia trazer uma poesia para mim, uma letra de música. Eu pedia para o grupo tocar e trazer uma demo para mim. Eu acho que a preparação foi assim o que fez o filme ficar do tamanho que ele ficou, assim, no sentido de retratar bem a vida do Cazuza, né? Por exemplo, aquela sequência, né, que muita gente não queria que eu filmasse aquela sequência que está no roteiro, não foi eu que escrevi, mas que ele está no túnel, sem gasolina, e a mãe
vai tomar no cu. A gente fala, entendeu? Então, aquilo representa o Cazuza também, né? Acho que muita gente ficou meio assim, de ver uma mãe falando assim com o filho falando com a mãe. Mas, enfim, eu acho que é representativo da vida do Cazuza. Então, tem algumas cenas ali que mostram bem essa transgressão, essa rebeldia, não só na música, mas também na vida. Essa sequência realmente do túnel é muito forte, porque, bom, ainda tem aquela coisa de ele pegar a gasolina, né, mas tem isso, né, da mãe que fica brincando com a expressão do vai tomar no cu, e também não é uma mãe qualquer, né, é a Marieta Severo, né? É Marieta Severo. Você ouviu o palavrão ali na boca da Marieta Severo, né? É uma sequência muito muito marcante. Eu tinha também uma curiosidade para saber daquele final, daquelas imagens que são imagens de arquivo, que eu acho também de uma coragem muito incrível, porque isso é algo que em muitos filmes não funciona, né? Termina o filme, aí coloca a imagem da pessoa real, que foi retratada, e você olha e fala assim, ih, meu Deus, não tem nada a ver com isso aqui. Não precisaria, até melhor não ter colocado essas imagens. Né? Agora, ali não, ali realmente é inacreditável. Tinha momentos que eu estava achando até que era o Daniel mesmo, sabe? Você entendeu, assim, por que ficou legal aquela sequência? Primeiro porque ela não é bem filmada, né? Ela é toda tremida, é um Super 8 antigo, e a música é fundamental naquela sequência. A música que encerra o filme é fundamental para que aquela imagem fique mais... Né, nem sei, gravado. Porque realmente ali... Agora, como aquelas imagens foram cedidas, eu imagino, pela Lucinha. Eram as únicas que eu consegui. Mas são incríveis, porque realmente você tem ali, você vê que o Daniel incorporou completamente, é incrível, é fantástico. Bom, gente, quem se manifesta aqui para mais uma pergunta? Porque hoje é diferente, hoje só está a Sandra aqui, em geral tem muita gente, a gente se estende porque muita gente fala, hoje a gente só está explorando a Sandra aqui, então... Ô, Ricardo, vou falar uma coisa aqui para a Sandra, que na verdade tá eu não sei se é o Paulo. Oi, Paulo, pode falar. Eu não sei se é de fato uma pergunta, é mais uma forma de constatar que eu acho que funcionou muito, de fato, isso que você traz, Sandra, da relação da mãe com o filho. É muito incrível, assim, como instiga e me leva a pensar muito nessa relação de como vai evoluindo, né, esses paradigmas geracionais, né? E como foi desafiador ser mãe do Cazuza. Deve ter sido muito desafiador ser mãe do Cazuza, né, e pai do Cazuza. E ficou muito brilhante, assim, essa relação que o filme traz, assim, é muito bonito. Tem uma cena, só para mostrar aqui, uma cena que eu mais gosto, que é quando o Cazuza está internado já no CTI e a Lucinha coloca o rosto no vidro, né? O Cazuza está deitado e ela meio dorme. É como se ela tivesse passado vários dias ali perto dele, sem poder ter contato com ele, mas assim, o ato dela dormir e acordar, dormir e acordar. Sim. E como Pequenos detalhes que fazem um filme, entendeu? Que na hora você não escreve, mas quando você chega lá, você fala, meu Deus, por que não fazer isso? Né? Não está escrito, mas você sabe que ali tem uma emoção, né? Que pode gerar uma coisa a mais. E é muito interessante também aquela cena que ela tá penteando ele, e aí ele se olha no espelho, aí ele fica, tipo, se sente mal e para de cantar com ela, né? Aí ela abraça a cabeça dele e continua cantando, e aí ele esquece da coisa, assim, mostra não só uma intimidade, mas como uma confiança, sabe?
uma relação de pessoas tão diferentes, né? Mas que se aceitavam, né? Ah, não, a Lucinha, enfim, só as mães são felizes, só posso dizer isso dela, né? Porque ela foi uma mãe incrível, eu estava lá em todos os momentos, alegres e difíceis. E é uma mãe incrível, né? Porque ela continua mãe, né? E o projeto dela, Fantástica. Zaida, bota o som. Ok. Primeiro dizer que o filme é emocionante, muito emocionante. Eu sou de uma geração que eu saí do Brasil em 1968. Então, o fenômeno Cazuza, eu não participei de maneira nenhuma. Mas as músicas eu conhecia, porque eu tive uma filha que foi morar 9 meses no Brasil, e ela me trouxe essas músicas, não, para conhecer a música do Cazuza. E é super emocionante a maneira como você mostra realmente como a música se encaixa dentro das cenas, a mensagem que essas músicas trazem, a poesia e a relação realmente da mãe. Quando eu ia ao Brasil, às vezes eu ia ao Canecão, enquanto o Canecão existia, não? E às vezes a Lucinha estava lá. Então eu via ela continuando a participar da vida cultural do Rio de Janeiro. Agora, uma coisa, eu agora estou com... Alguém disse aí que tem 22 anos começando. Eu estou com 82 começando também. Então, é a mesma coisa que você sente aos 22, eu sinto aos 82. Então, todas essas dúvidas eu tenho. Eu estou aprendendo muitíssimo sobre a arte do cinema, a arte coletiva, sobre como se faz um filme, como se critica, como se vê o enquadramento, roteiro. Eu fiz um que foi escolhido para ser filmado, porque a minha área é literatura, não? Então tem um certo sentido. Mas uma coisa, eu acho que deve ser técnica, pergunta técnica eu vou fazer. Aquela cena do caco de vidro, eu me encolhi toda no pé quando ele está cantando. Como é que aquilo é feito? Porque eu senti dor no pé quando ele pisou no caco. Então, essa é a minha pergunta. Essa pergunta eu não vou saber te responder, porque não é o meu departamento, entendeu? No sentido de que o que ele botou, a maquiadora já tinha feito lá um sanguinho, ele, na verdade, não pisou no caco de vidro, mas no cinema a gente transforma tudo, né? É um trecho baseado em fato real? Aconteceu Não, acho que não. Acho que não. Foi uma Mas- coisa que surgiu na hora. Mas se não aconteceu, é possível. Se não é Vera Trovato, né? Exatamente, é isso que eu estou aprendendo aqui, que as coisas são improvisadas que poderiam ter acontecido. Mas eu, como espectadora leiga, aquilo me impressionou muitíssimo. Então, um pequeno detalhe, como o rosto da Marieta, que indica a humanidade, o que há de comum entre o ator, o artista, o personagem e a gente que está lá sentada na plateia vendo aquilo. Eu gostei muito. É fantástico. Parabéns. Obrigada. Ô, Sandra, qual a liberdade que você tinha? Ela falou, aproveitando o gancho dessa pergunta da Zaide, de você poder fazer alguma coisa que não tinha acontecido, né? Alguma coisa que você trouxe para o filme, algum fato já que baseado na vida de uma pessoa muito famosa, tal. Tem alguma liberdade para isso ou tinha que seguir à risca lá o roteiro? Como é que era isso? Não, eu tinha liberdade, até porque eu tive uma relação com a Lucinha e com o João muito legal, assim. Então, eu levava os roteiros para eles. Quando eu decidi os 2 atores, eu levava para eles. Enfim, é claro que outras ideias surgiram, mas eu sempre ficava o pé de que eu queria contar a história verdadeira do Cazuza. E muitas vezes, né, que nem a história do beijo, por exemplo,
3 fotogramas. Não existe isso, né? E aí eu tinha que lutar algumas vezes assim para manter a história que eu queria contar. Teve uma coisa que foi muito marcante na fase final de vida do Cazuza, que foi uma entrevista, tipo uma matéria, né, entrevista de capa da revista Veja, que era um cantor agoniza em praça pública, alguma coisa assim, que provocou uma comoção muito grande, né? As pessoas reagiram muito, e o próprio Cazuza, né, sofreu muito com a forma como foi abordada aquela matéria com tom sensacionalista e tal. Vocês chegaram a conversar sobre isso? Como é que foi? Agora eu vou te dizer sinceramente, eu não me lembro. Eu me lembro da matéria, mas eu não me lembro se a Lucinha, ou o Daniel, ou o João... Gente, eu acho que... Não me lembro. Desculpa. Não. Há muito tempo, gente. Foi feito depois, foi feito há pouco tempo relativamente, né? Um musical, né? Sobre o Cazuza. E essa questão entra muito no final, né? De como essa matéria foi uma coisa que realmente causou uma... Eu me lembro que, particularmente, para mim, foi uma coisa muito, muito difícil, né? Porque foi uma exploração sensacionalista de um caso que todo mundo estava vivendo, todo o país todo estava vivenciando aquilo, enfim. Então, só para muita gente aqui, talvez, que esteja na minha faixa etária, lembre-se disso. E quanto a Zaida, só dizer o seguinte, Zaida, olha, aqui não vale mentir a idade para mais, não, só se mente a idade para menos. Você não tem 82 anos, isso aí depois a gente vai conferir se é verdade ou não. Gente, eu acho que... Bom, não sei se alguém tem mais uma pergunta para fazer aqui. Acho que não. Eu queria agradecer muito, Sandra, aí, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, conversar, relembrar esse filme, mais uma vez dizendo, né, da importância dele, como ele é marcante para o cinema brasileiro, continua sendo e vai continuar. Infelizmente, agora, ele está sendo marcante para lembrar a gente de um Brasil que nós esperávamos fosse para outros caminhos, né? Mas é bom que ele esteja aí, para lembrar que a gente tem potencialidade para sair dessa que está barra pesada. Sandra, muito obrigado. Queria que você fizesse aí as suas considerações. Obrigada a vocês, foi um prazer. Boa noite. Tudo de bom. Bacana. Afonso, alguma palavra? Tudo bem? Gente, meu beijo e agradecimento a Sandra. Parabéns de novo. É bom estar aqui com você e ter o filme conosco. Viu, meu amigo? Viva o Cazuza! Viva Cazuza! Viva Cazuza! Viva Cazuza! Falou, gente. Um abraço. Abraço. Obrigado aí. Até a próxima semana, Sandra, um se Deus beijo. quiser. Tchau. Tchau. Tá. Prazer. Tchau.